tarde, nação, tudo bem? Mais uma live chegando para vocês aqui no canal Últimos Dias. E é sempre um prazer enorme estar com vocês aqui no nosso canal. E já quero dar uma boa tarde aí para o Renato Magarão, Gelson Ferreira, Patrícia França, Regina Bonfim, o Cássio Martins, Geucélia da Silva, um abraço também aí maravilhoso para a Raquel Silva, para o Ramon Antônio, Geucélia com a gente, né? Renata Mesquita, um abraço também para o Alexandro Jesus de Souza, um abraço aí, Alex. Um abraço também para, deixa eu ver mais aqui, Marcos Aurélio Reis, uma boa tarde para o Marcos Aurélio, a Leonor Amâncio Câmara, e também para o Gilberto Moura, a irmã S, Marcelo Guilherme Carvalho, Humberto Vidal, Irene Ferreira, a Renata Mesquita, Denise Ribeiro, Creu, um raio, seria isso, Creu? Valeu, Creu, tamo juntos. Jogos aleatórios, o Rafael Leão, Júnior Chaves, né, que tá aí com a gente também, sempre conosco, firme na rocha, e o Adenor Dias. Um abraço aí, uma boa tarde para todos vocês, o Birajara Guimarães também, um abraço bem forte para todos vocês. Bom, estamos aqui hoje no nosso estudo, do livro Brasilidade, esse livro Brasilidade, que é um livro que nós vamos sempre em contenção aqui mostrar para vocês as informações que nós temos trazido do livro Brasilidade, né? Porque passado uma ideia de que Jerusalém é do Brasil, que o livro Brasilidade confirma, nós já estamos quase na página 100 e em nenhum momento, dentro da proposta que fizeram de Jerusalém ser do Brasil, em nenhum momento o livro Brasilidade trata sobre este assunto e em nenhum momento ele relata sobre essa informação. E aqui nós já estamos basicamente na página 95, né, do livro Brasilidade, as migrações do Ceará e o êxodo dos hebreus. Então aqui diz que o deputado Afonso Albano do Ceará, num brilhante discurso na Câmara dos Deputados em 1928, descrevendo nas migrações do Nordeste as cenas dantescas dos retirantes flagelados pela seca e como são miraculosamente sustentados durante o doloroso êxodo por codornas que pousam sobre a relva tostada, ao alcance das pobres mãos mirradas, verdadeiros manais caíram dos céus e pelos frutos dos gigantescos mundurucus, é como se reproduzisse o relato bíblico da fuga dos israelitas entre a cólera do faraó no Egito. Então veja que interessante que aqui o deputado Afonso Albano, ele faz esse discurso na Câmara dos Deputados em 1928. O mais interessante é que quando você vai pesquisar sobre o deputado Afonso Albano, você não encontra matéria sobre o Afonso Albano muito fácil na internet. Tem que garimpar muito para você conseguir alguma coisa do Afonso Albano nesse discurso que ele fez na Câmara dos Deputados em 1928, aqui no nosso Brasil, mostrando um paralelo muito grande das codornizes que caíram do céu lá na Bíblia com fatos que ocorreram também aqui na América. E ele vai fazendo aí uma comparação com os hebreus e o povo brasileiro. Então, continuando aqui, de fato, os homens do Nordeste, especialmente os do Ceará, conservam intactas várias características da primitiva origem, de personalidade muito acentuada. São sóbrios trabalhadores, honestos, tenazes e inteligentes. Amam, acima de tudo, a terra do sol, onde nasceram. É sublimado e nobre o amor que conservam ao torrão natal, mesmo quando afastados vários anos. A persistência heróica com que se defendem da terrível seca que lhes calcia no solo e dizima o gado é épica. Bom, nação, primeiramente, o que está acontecendo aqui?
Você lembra que em outros vídeos nós mostramos que a tribo de Azer está em toda a América do Sul, mas parte dela se encontra no Nordeste do Brasil? E a tribo de Azer era os Incas? Exatamente sobre esses Incas, que são o povo do Ceará, o povo nordestino, ali do Maranhão, né, o povo ali de Natal, são esses povos que o deputado ele está comentando, o Afonso Albano, e ele fez um discurso sobre essa comparação na Câmara dos Deputados em 1928, que ele registrava sem sombra de dúvida o porquê que fatos acontecidos na Bíblia do Almeida estava sendo trazida na história desse cearense. E nós já afirmamos para vocês em outras lives que os próprios cearenses também, eles são hebreus, mas da tribo de Azer. O pessoal de Tocantins, Palmas, ali o pessoal do Ceará, né, o pessoal da Paraíba, o Maranhão, todo esse pessoal, esse povo nosso, esses nossos irmãos que moram ali no Nordeste, que muitas vezes são até um pouco ignorados pela sociedade, né, e fazem até chacota com esse povo, que é o povo da Paraíba, o povo do Ceará. Mas se você parar para analisar, existe uma maldição de Deuteronômio também sobre a tribo de Azer até o dia de hoje. Claro que isso vai acabar, vai ter um momento, mas no momento a chacota está batendo muito para cima de Azer, que são o povo do Nordeste, que muitas vezes não sabem que eles fazem parte dessa grande tribo, que é a tribo de Azer aqui na América, e principalmente também no nosso Brasil. E essa história que você está lendo aqui, ela vai descrever como que são esse povo de Jacó, né? Esse povo cearense, né? A vitalidade que eles têm, a energia, eles nunca abaixam a cabeça para o trabalho, né? Você vai ver que interessante é essa informação trazida aí pelo deputado Afonso Albano do Ceará no discurso feito na Câmara dos Deputados em 1928. Então o Afonso Albano ele continua relatando as informações, tá? Então aqui ele vai dizer com muita exclusividade esse fato. Nós vamos continuar para você ver que informação mais forte. Bom, famintos e miseráveis, só expulsos pela fome cruel, morrendo à míngua ao longo das estradas, resolveram abandonar a terra máter, que tão madrasta se mostra aos filhos que tanto amam. É essencialmente religioso, forte. Olha, ele está falando da tribo de Azer, tá? A tribo de Azer, que são cearenses também, eles são essencialmente religiosos, forte, de corpo e de espírito. O povo do Ceará não se submete ao triste destino como a uma fatalidade cruel e inevitável. Isso é o Afonso falando lá em cima, o deputado no discurso. Não é Janos dos gregos e romanos com dois rostos e duas urnas simbolizando a alegria e a dor a que se tem de submeter. Ao contrário, é durante a calamidade que o flagela que o cearense desenvolve as qualidades latentes de resistência, valor e tenacidade, que dormiriam talvez o sono da apatia, sem o estímulo feroz da seca que lhe anula e destrói o trabalho agrícola de anos, reduzindo-o à miséria mais negra, forçando-o ao abandono do que se representara trabalho, economia e sobriedade para tentar recomeçar a vida em região mais amena. Caso não morra pelas estradas poeirantes e arenosas, Spence afirma que há uma coisa boa nas coisas más, e a fibra de lutador que ressalta no cearense que não o deixa desanimar. E nisso também se assemelha ao povo de Israel. Olha aí, ó. Tá vendo como o canal Últimos Dias é um canal que você precisa
acreditar muito, não precisa confiar, mas você não tem motivo para desacreditar desse canal. Informações que nós trazemos em 2010, ela vem se confirmar também no livro Brasilidade. Como que os nordestinos, eles são a tribo de Azé, conforme o livro que nós temos no nosso site para você. Aliás, o nosso site é canaltimodias.com.br. Você pode estar acessando ali e ter todas essas informações e a mais do que nós falamos aqui para vocês em apostila. Então aqui está dizendo que o cearense, eles são semelhantes ao povo de Israel, pelo menos é o que viu o deputado Afonso em 1923 no seu discurso na Câmara dos Deputados. E que hoje nós vemos a confirmar que o nordestino realmente são os incas das tribos de Azé, né? Daquela história que nós falamos aqui no nosso canal para você, dos astecas, dos maias e dos incas. Então vamos prosseguir, vamos lá. Não é, pois, sem razão que o ilustre Henrique Rodó, na sua História do Equador, ensina a haver encontrado, lembrando que o Equador também é a tribo de Azé, haver encontrado entre os índios vestígios impressionantes dos costumes do tempo de Davi. Estimulados por sucessivas descobertas, é que vimos com infinito prazer elucidando a possível origem das nossas principais tribos aborígenes, contribuindo assim com a nossa pedrinha sem valor para o estudo aprofundado dos competentes no assunto. Mas, ei-lo resignado, olhos fitos no céu, esbraseado é a espreita da promissora nuvem, da almejada gota d'água milagrosa que renovará a face da terra. Essa abençoada chuva que em poucas horas encherá as águas alviçareiras e cantante as cacimbas exauridas, fará germinar, crescer à vista dos olhos num milagre de vegetação estuante, de fosso e viço, os capinzais comburidos pela ardência de um sol tropical e africano, transformando em opulências de Nova Canaã os aspectos da desolação e morte. Aqui o deputado, ele fazendo esse discurso, que não é lembrado pela Rede Globo, não é lembrado pela Rede Record, pela SBT, pela Band, pela MTV, pela sei lá, não é lembrado por nenhuma mídia, mas está registrado em livros. Inclusive na Biblioteca Nacional do Brasil, essa informação e o nome desse deputado se encontra lá, porque isso está em registro. E aqui está dizendo que eles mostram como que o povo de Azé, os nordestinos, e principalmente os americanos sulistas, sofreram grandes distúrbios de desolação, de morte. Aqui ele vai falar um pouquinho da morte, mas ele não fala da morte como é falado no livro de Carlos V. Então, se você quiser saber mais sobre a desgraça que caiu sobre a tribo de Azé no Brasil e na América do Sul, você pode ler o livro de Carl Grimber, e ali você vai ler sobre o que aconteceu com os astecas mais incas através dos espanhóis. Um deles se chama Fernán Cortés, ou Hernán Cortés com H, e ali foi aonde tudo que você vê hoje de riqueza no mundo, ela veio partindo do que eles tiraram das mãos dos nossos parentes astecas mais incas, muito antes da chegada dos negros, porque os chamados negros na América, no Brasil, são a última tribo que botou o pé aqui, que é a tribo de Judá, e a última a sair de Jerusalém. Então, na verdade, Moisés diz que as 12 tribos, elas iriam entrar na terra de Canaã, mas elas entraram por bênção ou por maldição. E quando Moisés falou isso, ele falou basicamente já em Jerusalém, virado para esse lado que nós estamos.
E aqui nós vemos o seguinte, ó, vamos lá, vamos continuar, porque está muito forte essas explicações aí que o nosso Cial está nos trazendo. Então aqui diz o seguinte, ó, Ceará ou Saara, né, o Saara seria o nome correto, né, mas aí os europeus botam para Ceará. Então está dizendo aqui, quanta similitude impressionante a confirmar a teoria que se nos apresenta como ineludível certeza. Similitude de nome, similitude de alternativas, de abundância e seca, similitude de características ectográficas e de tipos raciais. Que elemento falta ao estranho paralelo? Uau! Você entendeu o que ele quis dizer aqui? Que elemento, o que mais falta para o sistema começar a reconhecer que o povo que se encontra no Brasil é o povo da Bíblia do Almeida? E é disso que ele está aqui indagando. Não é verdade? Ó? Nem mesmo o fato do jorrar de um simples gesto de admirável fé. São Turíbio, o primeiro bispo da América do Sul, qual novo Moisés, movido por inspiração divina, bate com o cajado na pedra para restituir aos incréus, com a mesma água da fonte que estanca a sede do corpo, essa outra fonte de vida espiritual chamada fé. Sarahim, plural de Sahara, mar de areias, movediça, dunas do deserto, também é vocábulo bíblico e não pode referir-se senão ao nome que os colonizadores, com o correr dos tempos, transformaram em Ceará. Olha só a verdade vindo à tona. Então, Saara é o nome bíblico, que existia esse nome na Bíblia, e esse nome da Bíblia é aqui no Brasil, mas os europeus, para poder modificar e mexer na história, eles mexeram principalmente nos nomes. A Ilíada e a Odisseia, até pouco tidas por obras de mera ficção, estão por tal forma abarrotadas de detalhes científicos e geográficos que não se pode recusar um sério fundo de veracidade, principalmente depois que em recentes escavações foram encontradas provas de combates travados nas ruínas de Troia, mais uma vez a palavra Troia, que muitos criam lenda, do livro de Telemaco, capítulo 8, lê-se curiosa descrição de uma terra desconhecida e maravilhosa. Olha bem, ó, lá na época de Troia, quem viu o filme Cavalo de Troia, ou quem leu o livro Cavalo de Troia, você vê que no próprio filme de Cavalo de Troia, eles falam todo momento de uma terra, que essa terra que eles não dão o nome no filme, muitas vezes eles dão um nome pejorativo, mas eles estão todo momento em Troia tentando entender como que eles vão descobrir que terra é essa, que estava sendo muito falado na época, para você ver que a própria terra brasileira já era falado na época dos Troias. Então veja aqui, ó, o que está dizendo, gente, é um livro, Brasilidade, ele resgata até muitos filmes que a gente achava muito chato, porque nós não entendíamos o que eles estavam querendo falar. Então, a partir do momento que vocês botam aí, eu estou vendo que os irmãos estão querendo entrar no grupo da Nação. Você pode colocar meu telefone, quem tem telefone do Edson Silva História, pode colocar o telefone meu aí no chat, não tem problema não, vocês têm toda a liberdade, tá, gente? Toda vez que alguém quiser entrar no grupo do canal, do nosso canal Último Dia, vocês podem botar meu telefone aí sem problema, porque o telefone já é público mesmo, tá? Não precisa ter o meu aval não, pode pegar o telefone do Edson, vocês vão até me ajudar, tá bom?
Você bota o telefone aí, pode deixar o telefone exposto, que esse telefone é do canal Timo Dias, tá? Eu tenho outro telefone meu particular. Então esse que é o 549200097928, esse é o canal do Timo Dias. Vocês podem ter, vocês têm toda a liberdade para colocar o telefone do Edson Subhistória aí, tranquilo, e vão me ajudar muito, tá bom? Lembrando para vocês que o grupo lá, todos estão em Arrocha. Estamos tendo um problema que às vezes a pessoa quer entrar no grupo, né? Só que elas entram no grupo e muitas vezes a pessoa ainda é evangélica, é judaísta, ou está seguindo um segmento vegetariano, segmento vegano, HS, um monte de segmentos diferentes. Aí acaba entrando no grupo criando confusão, né? Então as pessoas que entrar no grupo tem que estar com Arrocha mesmo. Não, eu estou com Arrocha, estou fechado com Yarro, eu quero meus irmãos nesse patamar de conversa, não estou ali para levar nada de coisas que vai contra a promessa de Yarro, pelo contrário, eu quero estar ali para unir força com os irmãos, beleza, porque a gente avisa, mas quando as pessoas entram lá dentro, aí não estou dizendo todas, né, porque senão não teríamos 240 pessoas no grupo, e são 240 pessoas maravilhosas, né, lembrando que o grupo só dá para botar 256 pessoas, então daqui a pouquinho só temos aí condição de colocar só mais 16 pessoas, parece. Vou dar uma checada lá, tá bom, nação? Mas o grupo, ele é para pessoas que já estão com Arrocha. Ah, mas eu sou irmã em Jesus, eu quero aprender. Então não é nesse grupo que você tem que entrar, porque ali você vai entrar para ter uma comunhão com as pessoas que já estão em Arrocha, não para aprender a estar em Arrocha, tá bom, gente? Então o nosso número aí é 5492 000 9798 5492 000 9798, tá bom, gente? Tem 3 zeros aí, tá? 5492 000 9798. Anota aí para vocês que me ajudarem nas outras lives que vão ter. Quando o pessoal quer entrar no grupo, pode botar o meu telefone exposto aí, tá bem tranquilo. E vocês só vão me ajudar. Obrigado aí a todos do chat. Vamos voltar para o nosso estudo. Então aqui está dizendo que a Betânica é um país de que se contam coisas tais tão extraordinárias que é difícil, aqui fala de Betânia, né? Que é difícil tê-las por verídicas. O rio Betis desliza em uma região fértil e sob um céu sem nuvens. Esse país tomou o nome de rio que deságua no grande oceano, bastante próximo das colunas de Hércules, Ceuta e Gibraltar. Para quem não sabe aonde é Gibraltar, depois você dá uma olhada, pega uma Google Map, bota Gibraltar ali no Google Map e ele vai te dar Gibraltar é a entrada ou é a divisa, vamos chamar assim, do Oceano Atlântico com o Oceano eu esqueci o nome do que é isso, Oceano Atlântico com os Mediterrâneo, me deu aqui um branco agora. Então Gibraltar é aquela boquinha que ela faz ali a ligação do Oceano Atlântico com o mar Mediterrâneo, tá? Ele não desemboca no mar Arábico. Hoje ele só desemboca lá por causa do canal de Suez, que eles fizeram uma confluência ali, fizeram uma obra para facilitar o meio de transporte marítimo. Então eles criaram o canal de Suez, mas com duas intenções. A primeira de realmente facilitar o processo do transporte marítimo, para em vez de dar a volta pela Índia, entra ali, vem pelo Oceano Atlântico, entra pelo mar Mediterrâneo, atravessa ali o Egito e já sai nas costas da Arábia Saudita com as mercadorias no ir e vir, tá? Mas que também foi ruim porque facilitou os falsos, né, os askenazes que estão lá batendo cabeça como se fossem hebreus. Então facilitou muito, eles talvez ali facilitar a região que não existe, né? Então o canal de Suez, por isso que você vê na Bíblia hoje, quando você aponta para a Bíblia que Israel é ali onde eles mostraram, e você aceita
porque você vê o canal de Suez dando ligação do mar Mediterrâneo para esse Oceano Índico. Então tem muita coisa errada aí que nós precisamos analisar, tá bom? Então vamos lá, vamos partir mais um pedacinho aí. Bom, e foi desse lugar que em tempos idos o mar desmontado rompeu seus diques e separou a terra de Tarsis da grande África. Tarsis, como já observamos, é na Bíblia nome de um varão da tribo de Benjamim. Uau, olha só, nação. Sabia disso? Eu duvido que você que é teólogo se tinha essa explicação. Esse país, continua o bar do historiador, parece haver conservado as delícias da Idade do Ouro. Os invernos são tépidos e as rigorosas rajadas hibernais não sopram nunca. As ardências do estio são sempre suavizadas por brisas refrigerantes que temperam o calor canicular do meio-dia. É muito nome difícil. Beleza, então vamos botar aqui. E assim o ano inteiro não é mais que o canúbio, feliz da primavera e do outono, que parece estar sempre de mãos dadas. A terra produz cada ano recolta dupla, tanto nos campos como nos vales. As estradas são marginadas de louro, jasmineiros e outras árvores que jamais despem as folhas. As montanhas comadas de rebanhos que fornecem finíssimas lãs, muito apreciadas em todos os países conhecidos. São inúmeras as minas de ouro e de prata existentes nessa bela terra, cujos habitantes, simples e felizes em sua simplicidade, não se indignam contar o ouro e a prata como riquezas, pois só valorizam o que é realmente necessário à vida do homem. Você veja que a tribo de Azer, que são os cearenses, os nordestinos, eles não se preocupavam muito com essa questão do ouro. Não tinha dentro deles aquela coisa de porque queremos ouro e tal, não. Eles não se preocupavam com isso. Coisa que os seus... E veja bem, se por um lado, o povo dos astecas mais incas não se preocupavam com ouro, o que faz com que os Askenazi hoje, Illuminati, senhores do mundo, sejam donos de tudo, foi esse mesmo ouro que aquele povo não deram ouvido. Então, isso é bem interessante, é muito forte a gente ter essa base de informação. Então, onde, pois, se encontraria essa região paradisíaca? Se não na submergida Atlântida, ou na parte que os cataclismas impeliram de encontro ao espinhaço da cordilheira andina para formar o Brasil? Que o afirme os negue os eruditos, apoiados em irrefutáveis e científicos, que nós nos contentamos, irrefutáveis nem científicos, que nós nos contentamos de sugerir provas que nos parecem dignas de reflexão. Então, olha bem, gente, desculpa não ter colocado aqui para vocês, a gente pode repetir de novo, porque vale muito essa parte que é importante. Então vamos lá. Onde, pois, se encontraria essa região paradisíaca, senão na submergida Atlântida, ou na parte que os cataclismas impeliram de encontro ao espinhaço da cordilheira andina para formar o Brasil? Que o afirmem ou negue os eruditos apoiados em irrefutáveis e científicos, que nós nos contentamos de sugerir provas que nos parecem dignas de reflexão. Então você vê aqui, nação, que não é só nós que somos combatidos hoje nas redes sociais. Os próprios historiadores, junto com a Francisca de Bastos Cordeiro, eles eram refutados pelos próprios cientistas da época.
Mas esses mesmos cientistas que refutavam o estudo feito por esses grandes homens, essas grandes mulheres, eles mesmos refutavam, mas não tinha como provar e mostrar o porquê deles estarem refutando. Você está compreendendo? Então isso é algo que nós vemos acontecer no nosso dia a dia. Essa informação, ela é muito poderosa, porque é ela que vai de encontro a muitas outras informações que nós temos aqui para você. Então essa parte do livro de Brasilidade, que nós começamos a ler lá em cima, na página 95, essa parte ela é falada do povo do Ceará, que depois o Ceará ele se expande para o restante do Nordeste, ganhando outros nomes de estados, né? Tanto que o Ceará ele é muito parecido com o pessoal da Paraíba, o pessoal do Maranhão, são muito parecidos em termos de fala, de traços, porque são realmente o povo do Nordeste e a tribo de Azé. E os antigos incas, que foram assaltados e roubados, tanto que a política brasileira, o dinheiro que assalaria os deputados, vereadores e senadores, são desse ouro e dessa riqueza tirada desse mesmo povo do Nordeste, que hoje basicamente não tem quase nada para poder chegar no status de pessoas milionárias. Só que o Brasil está dormindo em relação a essas informações. E são informações que você vai ter aqui conosco no canal Timos Dias. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informação para você. Que Yarro ele esteja sempre conosco, fazendo o melhor, e que nós possamos estar firme com o nosso Pai Yarro, e que ele te carregue nas palmas das suas mãos. Até a próxima live e vamos para cima. Em favelas e nos pancadões, cidadãos são presos em manifestações. Os remédios não servem, não tem comprovação. Lockdown é a saída e a ciência no chão. Vem, vamos embora, se esperávamos morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Vem, vamos embora, mas me diga onde vai. Seu trabalho é essencial, não? Então volte e morra em paz. Há soldados armados pelo quarteirão. O decreto está acima da Constituição. Nos quartéis generais planejando uma ação, mas não tem o apoio da população. Onde está o dinheiro da federação? São bilhões investidos sem licitação. O Supremo investiga e prende o cidadão, mas não prende aquele que rouba a nação. Bem, vamos embora, se esperávamos morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Não bem, vamos embora, mas me diga.